A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero nesse vídeo falar do panorama do Novo Testamento. O Novo Testamento contém 27 livros e tem 4 divisões, sendo a primeira divisão Evangelhos, a segunda livro histórico, a terceira epístolas e a quarta divisão livro profético. A primeira divisão é os Evangelhos. Os Evangelhos têm assim, são 4: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são conhecidos como evangelhos ou livros sinóticos. Por que sinóticos? Porque são parecidos entre si. O primeiro desses evangelhos a ser escrito foi o evangelho de Marcos, não foi Mateus, foi Marcos. E os outros 2 se parecem muito, há aparências, semelhanças entre eles, tá? O evangelho de Mateus foi escrito pelo apóstolo Mateus, que era cobrador de imposto, e Jesus chamou ele, se tornou discípulo, se tornou apóstolo, e ele escreve aos judeus. Então, o evangelho de Mateus vai ter as suas peculiaridades. Ele tem bastante genealogia. Por quê? Porque os judeus gostam de ler isso. Fala bastante assim para que se cumprisse a Escritura, porque ele tenta provar o Novo Testamento, prova o Novo, usando o Antigo Testamento, para que o judeu aceitasse e entendesse que Jesus é o Cristo. Marcos, quem que é o Marcos? Marcos é aquele João Marcos, que também foi companheiro de Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Ele era sobrinho de Barnabé e ele escreveu o Evangelho de Marcos. Escreveu aos crentes romanos. Ele usa uma linguagem mais resumida, mais rápida, em apenas 16 capítulos. Ele escreve do nascimento à crucificação e ressurreição de Jesus. Lucas é o único gentil do Novo Testamento a escrever um livro, ou da Bíblia, a escrever um livro. Ele se converteu com Paulo, era médico de Paulo e escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Ele é o único dos 4 escritores dos Evangelhos a fazer mais ênfase, o que fez mais ênfase ao nascimento de Jesus e ao nascimento de João Batista. E por último aqui dos Evangelhos temos o Evangelho de João. Esse não é sinótico, ele é diferente dos outros 3. Normalmente o que você encontrar em João, você não vai encontrar nos outros 3. Algumas coisas que se repetem, mas na maioria há discursos que somente aparecem no Evangelho de João, tá? João foi apóstolo de Jesus, escreveu o Evangelho de João, escreveu as 3 epístolas gerais, que foi a 1ª, 2ª e 3ª João, e também o livro de Apocalipse. Agora nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, o único livro histórico do Novo Testamento. Foi escrito por Lucas. Ele começa com a ascensão de Jesus subindo ao céu após a ressurreição, e o batismo com o Espírito Santo, Atos 2, e termina com a prisão de Paulo em Roma, depois de relatar todas as 4 viagens missionárias de Paulo. As epístolas ou cartas paulinas, qual a diferença de epístola e carta? Carta normalmente era algo mais resumido, epístola é quando algo mais com maior extensão. Carta era quando era destinada apenas a uma pessoa, epístola quando era ao público em geral, por isso que se chama epístola. Mas não há nenhum erro em chamar de carta, tá? Se você chamar aí de carta de Paulo aos Romanos, não tem problema nenhum, tá? No total foram 13 cartas de Paulo, tá? 9 delas foi escrita a igrejas, tá? Quais são essas igrejas? Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, e 4 delas foram pastorais, tá? Dele para pastores ou para obreiros, e assim por diante. Foi 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão.
A primeira carta de Paulo foi aos Romanos, tá? Escrita para os irmãos da cidade de Roma durante os anos de 55 e 56 depois de Cristo. Aí tem um mapa ali, neste mapa seria o Império Romano nos tempos de Jesus, e está sublinhado ali de vermelho a cidade de Roma, para esses irmãos que Paulo escreveu, e na sua quarta viagem missionária, ele foi visitar esses irmãos aí em Roma. Ele escreveu aí durante a sua segunda, terceira, normalmente segunda viagem, manifestando aos irmãos o desejo de ir visitá-los. E ele quis se fazer conhecido aos irmãos. A carta de Paulo aos Romanos é um verdadeiro discipulado cristão. Ele ensina dos primeiros passos de fé até como ser um cristão na prática, as atitudes cristãs, o comportamento. Ele dá uma aula muito grandiosa aqui na carta de Paulo aos Romanos. 1ª e 2ª Coríntios, aí na foto tem o que seria hoje os destroços da cidade de Corinto, tá? Foi escrito aos irmãos da cidade de Corinto. Ela ficava na Grécia, fica na região da Grécia, país da Grécia hoje. Foi escrita na segunda viagem missionária de Paulo, logo após ele passar por essa cidade. Ele escreveu porque surgiu necessidade, chegou ao conhecimento dele a situação que estava se encontrando a igreja, tendo divisões, tendo um membro ali que estava casado com a mulher do seu pai, havendo desordens dentro da igreja, e ele escreveu a primeira carta com bastante censura, corrigindo os irmãos. Um ano após ele escrever a primeira, ele escreve a segunda carta, animando os ânimos dos irmãos, porque realmente os irmãos ficaram tristes com a correção. Mas ele vem trazendo a segunda carta, encorajando, dando ânimo, e também resolvendo algumas questões e dando ensinamento aí aos irmãos. Gálatas, essa é a cidade dos irmãos os irmãos da cidade da Galácia, tá? Fica onde seria hoje a Turquia. Toda essa região aí que vocês estão vendo aí, esses riscos que tem ali no mapa, seria a primeira viagem missionária de Paulo, tá? Toda essa região aí seria a Ásia do tempo bíblico, seria hoje a Turquia, tá? Paulo escreveu aí nos anos 48, 49 depois de Cristo, e para resolver alguns problemas que aconteceram aí, os cristãos tinham abrido mão de algumas essências do Evangelho, se deixaram ouvir pelos judaizantes em questões da lei, e Paulo precisa dar uma correção, um ensino aos irmãos, e ele dá na carta que ele escreveu aos Gálatas. Efésios, aí é uma foto aí dos destroços da cidade de Éfeso hoje, tá? Ela ficaria o que seria na Ásia, na Turquia. Aí tem outra foto aqui à direita que vocês podem ver melhor. E Paulo escreveu quando estava na prisão de Roma, no ano 58 a 60 depois de Cristo, tá? Igreja de Éfeso, Paulo fala aí ensinamentos espirituais, uma carta muito boa de ler, profunda, e dá vários ensinamentos. Ali aparece a respeito da armadura do cristão, dá vários ensinamentos especiais para a nossa vida. Filipenses, aqui tem um mapa, também seria na parte da Ásia, indo já sentido Macedônia, na verdade, ela ficava na região da Macedônia, a cidade dos irmãos filipenses. Paulo escreveu aí nos anos 60 depois de Cristo. Há um versículo muito conhecido de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Colossenses, aqui há uma foto de alguma coisa de hoje aí da cidade de Colossos, também ficaria na Ásia, atual Turquia. Paulo escreve no ano 58, 60 depois de Cristo. Paulo nunca visitou os irmãos de Colossos, tá? Mas provavelmente o evangelho chegou até ele por Epáfras e alguns irmãos que se convertendo foram para lá pregar o evangelho. E Paulo escreve
esta carta, dando alguns ensinamentos e combatendo seitas dos judeus aí que estavam se penetrando por dentro da igreja. Primeira e segunda Tessalonicenses, aqui está uma foto da cidade de Tessalônica nos dias de hoje. Paulo escreveu no ano 50 depois de Cristo, e ele tira nessas duas cartas, muitas dúvidas a respeito do arrebatamento, da ressurreição dos santos e do governo do anticristo. Tá? Até hoje é muito utilizado dentro da escatologia, a doutrina das últimas coisas, é muito utilizado o que Paulo escreveu nessas duas cartas. Cartas pastorais, aquelas que ele escreveu a pastores, são 4, tá? Sendo elas 1 e 2 Timóteo. Timóteo é o filho da fé de Paulo. Quando Paulo escreveu a primeira carta a Timóteo, Paulo tinha ficado na cidade de Éfeso, pastoreando a cidade de Éfeso. Paulo era novo, era moço, e então, Timóteo era novo, era moço, e Paulo dá conselhos a Timóteo, como ele se comportar aí como um pastor naquela cidade. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo estava prestes a ser executado em Roma. A segunda Timóteo é a última carta que Paulo escreve em vida. E Paulo dá vários conselhos. No versículo famoso é aquele: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Todos os irmãos conhecem. Tito tinha ficado para ser pastor de Creta, e Paulo dá alguns ensinamentos aí. Tito tinha uma função lá que era ordenar alguns homens preparados ao presbitério e colocar eles como responsáveis em cada cidade, para que a igreja tivesse um líder naquela cidade ali, cuidando da obra de Deus. Filemão foi particular amigo de Paulo, também era um obreiro lá da cidade de Colossos, e Paulo escreve essa carta para recomendar um escravo de Filemão, que não era crente, fugiu de Filemão, mas nas prisões de Paulo em Roma, esse tal de escravo chamado Onésimo também se encontrou preso, aceitou Jesus, e Paulo agora acha por justo mandar de volta ao seu senhor, chamado Filemão, mas dizendo que o que antes não fora útil, agora era muito útil, e que era para aceitar novamente agora como irmão em Cristo, o amado Onésimo. A epístola aos Hebreus, tá? A autoria não é de Paulo, é desconhecida, né? Embora haja muitos que creem ser de Paulo, ninguém consegue provar. A autoria fica desconhecida. Escrita aos judeus, aos hebreus que eram cristãos e que viviam fora da Palestina, tá? Contém 13 capítulos. Ele começa mostrando que Cristo é maior do que os anjos, foi maior do que Moisés, é maior que o sacerdote Arão, vem da linhagem de Melquisedeque. E ele fala lá no capítulo 11, que é muito conhecido, sobre a fé, e ele exorta ao cristão exercer a maturidade cristã, a se tornar maduro em Cristo. Tá? Epístola muito boa, a epístola aos Hebreus. Epístolas gerais ou cartas gerais, tá? São elas 7. Então, a primeira aqui que aparece é de Tiago. Tá? Tiago é conhecido como Provérbios do Novo Testamento. Tá? Ele é muito bom de ler, ele traz assuntos na prática do comportamento cristão, muito bom mesmo. Esse Tiago é irmão de Jesus, irmão de sangue de Jesus por parte de Maria. Tá? É interessante que ele começa dizendo: Tiago, servo do Senhor. Ele não usa do mérito de ser irmão de sangue para ganhar êxito ou para ganhar elogios, mas pelo contrário, ele se diz servo do Senhor Jesus. 1 e 2 Pedro, escrito pelo apóstolo Pedro, é muito lindo, muito maravilhosa essa carta, escrita aos cristãos dispersos por várias regiões. E a 1ª, 2ª e 3ª João, também escrito pelo apóstolo João, o apóstolo amado. Ele usa várias linguagens assim, filhinhos, e é muito bom de leitura essas 3 cartas. E por último aqui temos Judas, que também é irmão de sangue do Senhor Jesus, e ele escreveu um só capítulo,
é uma das menores cartas entre ela e Filemon, e foi Judas que escreveu. E temos por último o livro profético, que é o livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, enquanto estava exilado na ilha de Patmos, escrito no ano 95 depois de Cristo. Começa com as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, e depois ele começa no capítulo 4, falar da sua visão ao céu, o arrebatamento no céu, e ele fala de assuntos que vão acontecer na grande tribulação, no milênio e o juízo final. Tá? Isso é um assunto mais aprofundado para a aula de escatologia, mas seria esse o panorama de hoje. Deus abençoe a todos.